Salve, salve, grande Augusto Madeira, aqui na pré-estreia de Um Lobo Entre Cisnes. A gente sabe que você faz uma participação especial aqui no longa, e eu queria saber, assim, como foi que chegou esse convite até você, e se você já conhecia o trabalho do Thiago Soares. Não conhecia o trabalho do Thiago, eu fiquei muito impressionado, é quase uma fábula, né? Inclusive, eu adoro esse título, Um Lobo Entre Cisnes, porque parece o título de uma fábula, né? Dos irmãos Grimm, sei lá o quê. E a história dele é fabular mesmo, é uma coisa inacreditável. Eu fiquei muito honrado com o convite. Primeiro que é entre os amigos da TV Zero, que é uma produtora que eu trabalho bastante. E eu já tinha trabalhado tanto com Shetman quanto com a Helena Barbac, que são os diretores. E a Helena Barbac foi minha professora quando eu estava no começo de carreira, assim. Então, foi um reencontro muito legal. E o motivo pelo qual eles me convidaram me deixou ainda mais honrado, que era o fato de que eles queriam um ator que desse conforto para o Dario Grandinetti, que era o ator estrangeiro, argentino, convidado, que é um ator de fato incrível. E eles querem a cena lá dele com o médico, onde ele está mais fragilizado, alguém que pudesse falar com ele de igual para igual. Eu falei, eu logo, tem certeza? E eu fiquei tão honrado com isso, assim. Foi curto, mas foi muito intenso. E eu não vi o filme até hoje, né? Eu estou curiosíssimo, mas pela alegria, pela cara das pessoas, eu sei que está belíssimo e vai ser um sucesso. E eu queria que você convidasse o pessoal da Central do Entretenimento para assistir ao filme nos cinemas. Central Entretenimento? Exatamente. Gente da Central Entretenimento, vocês estão esperando o quê? Um Lobo Entre Cisnes está entrando aí no cineminha perto da sua casa, já compra pipoca, o refrigerante, corre para cá, vem ver a gente. Vem através do cinema homenagear essa grande arte que é a dança. É isso aí. Estamos aqui com os diretores do filme. Eu vou falar só pelo nome, porque sobrenome é uma coisa terrível. O Marcos e a Helena. E vamos começar primeiro perguntando aqui para os dois. Como foi que chegou até vocês esse convite para contar a história do Thiago? E se vocês já conheciam o trabalho dele, do Thiago Soares? Olha, na realidade, não foi uma história que chegou para a gente, foi uma história que a gente visualizou e criou o projeto. Era a partir de um encontro com o Thiago, aqui em São Paulo, uma tarde inteira, em que ele relatou de maneira muito emocionante, comovente, essa ligação dele com o Dino Carreira. E a partir daí a gente começou a desenvolver o projeto, e aí, enfim, foi um passo a passo associativo, um projeto que tem muitas mãos e que muito nos orgulha. Agora, pode falar. Não, foi. A história chegou dessa maneira, a partir de um encontro do Marcos com o Thiago, e a gente percebeu que era uma história que tinha muito potencial para comover as pessoas. E já que vocês aqui temos uma dupla direção, qual pedaço aqui tem a assinatura do Marcos e qual tem a assinatura da Helena? Obviamente sem spoilers, tá? Olha, tudo junto, misturado e, ao mesmo tempo, contribuições específicas também. Todo o processo de conceituação, de gerar o conceito da história, de entendimento da dramaturgia, de que caminho que a gente ia com os personagens, a narrativa, a fotografia, foi tudo construído junto. A partir de certo momento, no set, para viabilizar o nível de dificuldade que a gente tinha, a gente começou a poder se dividir muitas vezes por tarefas para poder dar conta do desafio que era fazer esse projeto. Isso. E agora, Helena? Essa divisão, na verdade, no set, só foi possível porque a gente tinha trabalhado muito antes junto, né, na conceituação e no pensamento sobre o filme. Sim. E, para finalizar, uma mensagem especial agora, porque esse filme mostra que é possível a gente poder fazer o que a gente quiser na vida, realizar nossos sonhos. Então, para as próximas gerações de bailarinos, dançarinos, artistas, o que é que vocês deixam aí de mensagem? E também, o que o público pode esperar de Um Lobo Entre os Cisnes? Olha, primeiro, acho que é uma história que emociona muito, traz uma mensagem inspiradora, exatamente nesse sentido que você falou, quer dizer, quantos jovens talentosos precisa de alguém que olhe, que tenha esse olhar. E também acho que o filme traz uma relação humana entre os dois, entre o Thiago e o seu mentor, que é de um vínculo existencial tão forte, tão bonito, que acho que isso toma e emociona enormemente no filme. Eu acho que tem uma coisa muito bonita na história do Thiago, que ele se transforma no grande bailarino que ele é
passando por um processo de muita disciplina, sem deixar de ser quem ele era. Então, talvez essa seja uma das coisas muito importantes para mim, que a gente se transforme, mas que a gente não perca a nossa rebeldia. Sim. E como foi que vocês chegaram no Matheus para fazer o Tiago? Teve um processo de casting muito grande, e quando a gente viu o Matheus na audição, a gente imediatamente percebeu que ele, pela profundidade que ele deu ao texto, na cena, pela maneira como ele se jogou na parte de dança, a gente percebeu que ele era o nosso Tiago. Bom, maravilha. E agora que vocês convidem o público da Central do Entretenimento para poder assistir ao filme nos cinemas. Primeiro você. Bom, quero convidar todo o público da Central de Entretenimento que venham ver O Lobo Entre Cisnes no escurinho do cinema, e eu desejo muito que vocês saiam da sala de cinema pelo menos rebolando. Olha, só reforçar o convite. Eu acho que é um filme que toca de maneira ampla, não é um filme que fala só sobre dança. É o primeiro filme brasileiro que tem a dança como cenário, que tem um cerne da história na dança, mas ele é mais que isso, ele fala de uma dimensão humana que atinge todas as idades. Então venham ao cinema, por favor. É isso, viva o cinema brasileiro. Obrigado aos dois. Brasileiro. É isso aí. Obrigada. Uma foto aqui, ó. Estamos aqui com o protagonista dessa obra, Matheus Abreu. E então, Matheus, como foi que você recebeu o convite para poder fazer o Tiago? E se você já conhecia o trabalho dele? Então, a história começa um pouco antes porque a gente não recebeu um convite, foi um teste bem difícil. O Tiago, um bailarino que veio do hip hop, a gente teve testes tanto de balé quanto de hip hop, e fizeram teste tanto com atores quanto com bailarinos, os dois fazendo as duas funções. Os bailarinos fazendo o teste de ator e de dança, e os atores também. E eu não conhecia a história do Tiago. Eu conheci a história do Tiago com o roteiro do filme que eu recebi para fazer o teste. E eu confesso que eu me cobrei de não conhecer essa história, né, antes. E eu acho que tá aí também uma importância muito grande do filme, da gente conhecer a nossa história, né, conhecer a nossa cultura. E porque é isso, o Tiago é uma estrela fora do Brasil. De verdade. E aqui mesmo no Brasil, né, muitas pessoas não conhecem. Primeiro o Tiago, e hoje, a partir do dia 24 de julho, vocês vão conhecer a história do Tiago. E eu estava conversando agora com ele agora há pouco, e ele falou sobre essa troca de experiência que você teve junto com ele. E ele disse que ele deu mais liberdade de você criar o seu estilo. Como é que foi o processo para você fazer o Tiago? A gente se baseou todo o estudo no roteiro que a gente tinha, né? A gente está falando de uma história real, mas numa obra ficcional. Então, todo o meu estudo baseou primeiro em eu encontrar o meu Tiago, passar por aquelas vivências, experimentar aquilo. E aí depois, quando a gente já chegou na parte final da preparação, eu comecei a ter muito mais contato com o Tiago, pessoa física, né? A gente saía para conversar, para ir para a praia. E aí ali eu comecei a ter o contato com esse Tiago. E eu já né, embasado do meu Tiago, aí eu comecei a me preocupar em entender melhor quem é esse cara, essa personalidade. E nessas conversas eu escutei muitas histórias, perguntei muito, mas essas histórias que eu escutei era dele, dos amigos dele, e eu sempre fui tentando colocar esse tempero do que eu escutei na história que a gente tem. Que maravilha! E agora eu queria convidar o pessoal da Central do Entretenimento para poder assistir ao filme nos cinemas. Pessoal, estamos aqui na pré-estreia de Um Lobo Entre Cisnes. Vocês vão poder acompanhar essa história a partir do dia 24 de julho nos cinemas por todo o Brasil. Não percam! É isso, gente. Compra o ingresso. Valeu. Viva o cinema brasileiro. Viva! É isso. Obrigado, Matheus. E estamos aqui com a persona que basicamente é a alma, o coração desse filme, Tiago Soares. Em primeiro lugar, parabéns, né, por finalmente ter a sua história de vida retratada aí agora nas telas. E como foi que essa proposta de transformar a sua história em filme chegou até você? Chegou de uma forma muito emocionante depois de um encontro com o Marco Chetman, aqui em São Paulo, onde eu contei um pouco para ele da minha relação com o Dino, dessa sinergia nossa de mentor e jovem artista, e ele se emocionou e ele achou que sentiu vontade no coração de contar essa história, e eu fiquei, enfim,
super emocionado e acho que hoje eu me sinto privilegiado de poder ter uma homenagem assim em vida, né? E como foi essa troca de experiências com o Matheus que te faz nas telas? O que você deu para ele? O que você deu assim, ó, faz do seu jeito. O que o que você deu para ele? O que é que você deixou ele se criar, assim, mais ou menos? Olha, o processo do Matheus foi um processo muito dele. A gente teve o privilégio de poder estar juntos em momentos de lazer, em saídas, em conversas. Nos tornamos amigos, o que ajudou bastante nesse processo para a construção dele. Mas eu acho que o que a gente teve que foi crucial foi momentos no estúdio. Eu pude ir para o estúdio de dança com ele e passar um pouco para ele esse DNA de como é que quais são as minhas urgências na dança e dividir um pouco com ele como eu sinto dançar. Então eu acredito que deve ter assim incrementado e contribuído ali para essa preparação dele. E para os futuros meninos, bailarinos, artistas, músicos, o que é que você deixa de mensagem para eles? Muito legal essa pergunta, porque eu espero que esse filme incentive, inspire outros artistas, bailarinos, bailarinas, pessoas que queiram encontrar a sua voz, a sua missão na vida. Porque eu acho que a dança trouxe para mim a minha missão. E ficar também atento aos mentores, aos familiares, os amigos, essas pessoas que veem na gente a nossa melhor versão. Muito obrigado, Thiago. Parabéns pelo filme e Obrigado. sucesso aí, viu? Obrigado.